Bom dia, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma manhã estamos juntos. Hoje, terça-feira, dia 13 de abril de 2021. Agora são exatamente 8 horas da manhã. E é bom podermos ter esse momento logo de manhã. É bom podermos ter essa bênção de estarmos juntos logo pela manhã, agradecendo ao Senhor. Bom dia, irmã Marli. Bom dia, irmã Thelma. Que Deus abençoe suas vidas e famílias. Queremos agradecer ao Senhor, né? Porque um dia como esse, né? Mais uma semana que Ele nos concede. Hoje o tempo está um pouco mais fresco, bem friozinho por aí, uma frente fria. Que Deus esteja abençoando os irmãos, suas famílias. Bom dia, Edilene também. Deus abençoe. Vamos ler a palavra de Deus. Atos capítulo 1, versículo 6 até o versículo de número 14. Estamos falando sobre. Começamos, na realidade, ontem, a ver o livro de Atos, e vamos falar nesse primeiro momento, nesses primeiros versos aqui, sobre o testemunho, principalmente voltado para a capacitação espiritual para o testemunho. Como que o Espírito Santo pode nos capacitar, é o único que pode capacitar para o testemunho. E os discípulos, então, receberam uma promessa de capacitação espiritual. Atos capítulo 1, versículos 6 em diante, que nos dizem assim: E os que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? Ele lhes respondeu: Não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer essas coisas, ele foi levado às alturas enquanto eles o olhavam, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, apareceram junto deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi levado ao céu, virá do mesmo modo como o vistes partir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, à distância da caminhada de um sábado. Quando chegaram à cidade, subiram ao aposento superior, onde estavam Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. E, unidos, todos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Meus prezados irmãos e irmãs, bom dia, irmã Viane, bom dia, irmã Cláudia, irmã Simone, bom dia também. Bom dia os demais que estão perto de vocês aí, né? As famílias aí, que Deus esteja abençoando. Meus irmãos, quando olhamos para esse texto maravilhoso, magnífico aqui daquilo que Deus fez. Subida de Jesus, a ordem que ele dá. E o versículo 8 é um versículo muito chave dentro desse texto para entendermos que Jesus diz aos discípulos que eles receberiam uma capacitação espiritual. Por isso, podemos ver e vemos claramente que o Espírito Santo é o único que nos capacita para o testemunho do que Jesus fez na nossa vida, porque isso é uma obra espiritual. Testemunhar é uma obra que o Espírito Santo faz na nossa vida, que nós temos então o quê? O prazer, a alegria, nós somos levados a isso, ao testemunho, a falar do que Jesus fez na nossa vida. Nessa época em que tantas pessoas sofrem, tantas lutas, tantos desafios, como é importante o nosso testemunho. Orarmos pelas pessoas, mostrarmos para as pessoas que há solução em Jesus Cristo para todo tipo de sofrimento e ainda mais. A solução que temos em Jesus é uma solução que ultrapassa os limites da história humana e entra pela eternidade. Então, por isso, a capacitação espiritual é muito importante. Quando nós olhamos os versículos 7 e 8 aqui, o Senhor Jesus responde a uma pergunta que os discípulos fizeram, mas Jesus diz que não é a visão humana das coisas, mas é a direção espiritual do Senhor, a direção completa que o Senhor dá. Não é a humanidade, não vos compete conhecer tempos ou épocas, não é os sentimentos humanos do que devemos fazer,
mas sim é aquilo que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida. E louvado seja o Senhor, porque a direção é dele. É ele que nos capacita, recebereis poder. Que maravilha saber que Deus cuida da nossa vida, que Deus nos capacita e nos dá um entendimento de como podemos testemunhar em Jerusalém, o local, a Judéia e Samaria, as regiões ao lado e os confins da terra, em todos os lugares do mundo. Então, o Senhor Jesus está dizendo que esse Espírito Santo, ele dá a capacitação que é completa, plena, para podermos o quê? Testemunhar de Jesus. Então, mas eu tenho medo de falar o que eu falar. Não é o medo meu, não é o medo humano, não é a, a, aquele sentido de ser introvertido, de ser tímido, não. É o que Jesus faz na minha vida, é o que o Espírito Santo trabalha em mim, e não é nenhuma questão de ser alguém que fala, que tem habilidades, né, de comunicação, não. É a habilidade de entender que as pessoas precisam de Jesus e de dizer o que Jesus fez na vida, como ele transformou a vida. Isso é a capacitação espiritual que o Espírito Santo faz. De uma forma bem prática, bem acessível. Depois que Jesus diz isso aos discípulos, diz a partir do versículo 9 que ele foi levado às alturas e os discípulos ficaram o quê? Olhando. Eles subindo, a nuvem encobriu Jesus os seus olhos, versículo 9, eles ficaram com os olhos fixos no céu. Apareceram dois anjos, dois homens vestidos de branco, e dizem a eles: por que vocês estão olhando? Versículo 11. Esse Jesus que dentre vós foi levado ao céu virá do mesmo modo que o vistes partir. Então, o que os discípulos fazem? Eles voltam para Jerusalém, como diz o versículo 12, não ficam ali parados contemplando que maravilha, mas eles voltam para realmente obedecerem aquilo que Jesus tinha dito para eles. Fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais investidos de poder. Então, essa questão é uma submissão também, uma obediência que devemos ter ao Senhor. O Espírito Santo quer nos capacitar. E para onde eles vão? Eles vão, versículo de número 13 e 14, principalmente o 13, vão para onde está a igreja, vão para onde estão os crentes em Jesus, vão para onde estão outros discípulos. Ou seja, o valorizar da dependência de Deus e uns dos outros através desse estar junto, de querer estar junto, de querer mostrar como é importante o povo de Deus. E o que eles fazem aí? Uma coisa muito importante, versículo 14. E unidos, todos, presta atenção, unidos, todos faziam o quê? Se dedicavam à oração. Se dedicavam à oração, juntamente com Maria, mãe de Jesus, os irmãos dele e, e outras mulheres que lá estavam, como diz o texto. Meus irmãos, uma coisa muito importante para que o Senhor nos capacite é a comunhão com Ele, oração. Precisamos orar, precisamos dedicar nossa vida ao Senhor. Precisamos pedir, Senhor, por favor, enche a minha vida cada vez mais da direção do Seu Espírito Santo. Dá-me palavras de vida eterna nos meus lábios, dá ações que, através do que eu faço, elas transmitam que Jesus é o dono da minha vida e que eu tenho algo a mais na minha vida que se chama salvação em Jesus Cristo. Então, essa capacitação que é espiritual, que é uma obra espiritual, só o Espírito Santo pode fazer, mas eu preciso buscá-lo. Os discípulos aqui se dedicaram o quê? À oração, juntos, como igreja reunida. O texto, o versículo 15, vai dizer que era mais ou menos 120 pessoas. Então, nós precisamos orar cada vez mais. Buscar o Senhor. Orar ao Senhor individualmente. Ter aquele meu momento a sós com Deus. Ter um momento o quê? Com a igreja de oração, clamando ao Senhor. Senhor, nos usa, Senhor. Senhor, dá-nos a direção espiritual. Senhor, por favor, nos faça enxergar pessoas que precisam do Senhor. Senhor, nos dá estratégia para alcançarmos pessoas. Deus, que entendamos as portas que estão abertas e que o Senhor vai abrir. Senhor, por favor, mostra-nos como agir para que pessoas cheguem até o Senhor através da minha vida, da nossa vida. Como igreja precisamos pedir isso, como é bom. Mas, encerrando esse tempo, né, de devocional aqui para nós orarmos, como é bom saber que nós precisamos da direção do Espírito, dessa capacitação espiritual a cada dia. Por isso o quê? Por isso ele nos dirige, nós devemos nos submeter a ele, devemos buscar a ele em oração, ao Senhor em oração, para que ele faça tudo aquilo que é necessário. Lembra do que Tiago diz lá no capítulo 1?
Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que vai dar. Então, se nós precisamos de como agir, de como fazer, de como testemunhar, eu tenho aquele familiar meu que é tão difícil. Deus, qual a estratégia que o seu Santo Espírito pode me dar para que eu seja um instrumento para alcançar ele para Jesus? Ó Deus, tem aquele colega de trabalho, aquele amigo, esse vizinho, isso. Deus, quando eu peço isso em oração a Deus, o Espírito Santo vai iluminando minha mente, esclarecendo minha mente, mostrando como eu devo fazer. E essa sensibilidade espiritual vai passando cada vez mais a fazer parte da minha vida, do meu coração. E aí Deus vai me usando para testemunhar e com certeza pessoas vão se render a Jesus. Por quê? Porque eles estão vendo que há algo diferencial nas nossas vidas para a glória do nome do Senhor. Por isso, o Senhor nos convida a nós buscarmos a Ele, porque Ele quer nos capacitar. Vamos fazer isso agora? Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado por esse dia. Obrigado pela sua palavra. Obrigado por esse tempo que podemos, ó Deus, nos reunir dessa forma virtual, mas nos reunir em torno da sua palavra e nos alimentarmos de forma bem rápida. E queremos, ó Pai, pedir que o Senhor realmente nos capacite com o seu Santo Espírito. Faça toda a obra espiritual em nossas vidas, em nossos corações, tudo aquilo que necessitamos. E que não haja barreiras, não haja empecilhos, não haja travas nas nossas vidas para o agir do Senhor. Que estejamos com o coração totalmente escancarado, aberto para o Senhor. Por isso, quebranta-nos, ó Pai. Faz tudo aquilo que é preciso. Cuide das nossas vidas, cuide das nossas famílias. Ó Pai, como igreja, faz um avivamento espiritual em nossas vidas. Ó Pai, que cada um de nós seja uma testemunha de Jesus onde estivermos. E com certeza isso trará resultados dignos ao Senhor, trará resultados concretos de vidas que se converterão ao Senhor, porque o Senhor estará agindo. Pai. Esteja cuidando de nós, dá-nos esse discernimento cada vez mais, que nenhum de nós seja realmente empecilho para o Espírito Santo do Senhor agir. Pai, cuide dos que estão enfermos, nós temos aquela lista tão grande de pessoas que estão com a Covid-19, outros que estão com câncer, outros que estão em tratamentos diversos. Ó Pai, só o Senhor para cuidar. E colocamos mais uma vez todos diante do Senhor. Né? Ó Deus, é claro que há um destaque, ó Pai, para o tempo da pandemia que vivemos e todas as consequências e implicações, tudo está nas suas mãos. Mas pedimos graça e misericórdia. Pedimos, ó Pai, porque precisamos da atuação do Senhor. Derrama seu favor, derrama sua compaixão. Ó Pai, abençoa nosso país, nossa nação. Tem misericórdia, Pai. Age, Pai. Age, Pai. Dá quebrantamento aos nossos governantes, Senhor. Aqueles que têm em suas mãos, aqueles que têm sobre suas vidas, ó Pai, a investidura, ó Pai, de autoridade em todas as áreas, ó Pai, seja no Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, e tem nas mãos o dever, ó Pai, de fazer aquilo que vai ser melhor para as pessoas, para o bem geral, que o Senhor coloque isso no coração de cada um deles. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, cuida das famílias enlutadas. Tem misericórdia, derrama a sua graça, seu favor. Cuida, Pai, todos aqueles que estão sofrendo, aqueles que porventura estão com dificuldades materiais, que o Senhor solucione também. Ó Pai, em nome de Jesus nós clamamos pelas nossas igrejas, pelas nossas famílias. Entregamos tudo nas suas mãos, ó Pai, ainda continuamos clamando pela nossa campanha de missões mundiais. Aqui na nossa igreja, Pai, estaremos encerrando por esses dias, que o alvo que nós temos proposto, Pai, que seja ultrapassado para a glória do seu nome. Nós clamamos isso ao Senhor, porque sem o Senhor nós nada somos. Continua a cuidar, a dirigir, a abençoar, sustenta nossas igrejas, sustenta os pastores, os missionários, onde quer que estejam, cada servo e servo do Senhor que serve o Senhor, Pai. Missionários que estão espalhados por esses campos do Brasil e no mundo, o Senhor cuide de todos os pastores. Guarde-os, ó Pai, para a glória do seu nome. Nós oramos agradecidos e confiantes que o Senhor pode nos capacitar e pedimos que o seu Santo Espírito seja sempre o dirigente da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Bom dia também, irmã Marilda, e todos os demais aí que eu já falei. Que Deus abençoe cada um. Se esse vídeo edificou a sua vida, eu convido você a compartilhar com outras pessoas, para que outros também recebam a mensagem do Salvador, da palavra do Senhor. Bom dia também, irmão Crides. Deus abençoe todos. Tenham um bom dia em nome de Jesus.